A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá bom, vamos continuar conversando sobre o ocultismo na Congregação Cristã no Brasil. Aí o nosso precioso e querido irmão Edivaldo Oliveira, ele é fantástico. Agora ele lança a mão até da Constituição, do Código do Direito Civil, lá dos anos de 1940, né? O entendimento do pecado de morte, até o Código Penal dos anos 40, o adultério era crime. Calma, irmão Jair, deixou de ser crime na nova Constituição de 88. Quantas pessoas até 88 foram vistas como criminosas e até penalizada pela lei? Não só a CCB, todas as demais denominações viam o adultério diferente de hoje. Os judeus eram zelosos da lei e matavam quem não guardava o sábado. Veio Jesus e suavizou o sábado. É o caso da congregação. À medida que o tempo vai passando, normas de ontem vão sendo alteradas, assim como foi o sábado. É dura a vida, hein? Então, o cara traça um paralelo, né, com a legislação da Constituição de 1940, o artigo 240, né, do Código Penal, né, que punia o pecado do adultério, né, com prisão de 15 a 6 meses, e que caiu em 2005, né? Deixou de ser crime no ano de 2005. Então, é dessa maneira que o nosso querido irmão Edivaldo está querendo justificar os crimes cometidos por esse ministério endemoniado, possesso de demônios que está aí. Cita as leis, a Constituição para justificar o assassinato de milhares de almas e a destruição de suas famílias ao longo de 70 anos. É incrível isso, né? É incrível. O nosso país, o adultério, de fato, foi considerado crime passível de prisão. Mas, veja, os muçulmanos até hoje matam a mulher adúltera. Eu não investiguei, não. Será que eles matam o homem adúltero também? Porque as condenações caem normalmente em cima das mulheres, né? Das mulheres. Os machões, os homens se protegem. Né? Os homens costumam se proteger, né? É o caso lá do Senhor Jesus, lá com os fariseus, e aquela mulher que eles trouxeram para o Senhor, para interrogar o Senhor Jesus, jogaram a mulher na frente do Senhor Jesus e disseram: Senhor, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Gozado, né? Ela foi apanhada de adultério. Ela foi apanhada de adultério. Adultério com quem? Tinha que ter outro homem. E cadê o homem? Por que não trouxeram o homem também? Não, só trouxeram a mulher. Dispensaram o homem. É isso, é essa a cabeça dessa gente. Tá? É a cabeça do ministério e da congregação também. São machistas. Entre aspas, tá? Machistas. Muitos são machistas mesmo, outros são aquela turminha que está dentro do guarda-roupa e que não gosta da mulher, né? Não gosta da mulher, tem raiva da mulher. Tal. Por quê? Você sabe o que é o cara dentro do guarda-roupa, né? Entende? Na verdade, ele tem um ódio daquilo que ele tem dentro de si mesmo, né? Que é o desejo sexual por outro homem, né? Ele tem raiva disso, tá? E direciona esse ódio contra as mulheres. Bom, vamos passar isso vamos para frente nessa minha última proposição aqui, porque eu não sou especialista no comportamento humano. Então, isso é uma área que eu não posso entrar, né?
Então tá bom, vamos deixar isso quieto, né? Mas os muçulmanos matam uma pedrada. Aliás, vamos conversar ainda sobre o episódio do Senhor Jesus e a mulher adúltera. Os fariseus atiraram a mulher adúltera na presença do Senhor Jesus e interrogaram: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Ele demorou para responder. E quando levantou-se, olhou para eles e disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? E você lê lá no texto que 1 a 1, né? A começar dos mais velhos, largaram as pedras no chão e foram indo embora. Aí ele levantou-se, olhou para a mulher, né, e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor, ela respondeu, né? Nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Entendeu? Então, esse tipo de comportamento, tá? De fazerem o que esses homens fizeram, e outras coisas mais que eles praticam, é resultado das crenças diabólicas da salvação por meio de boas obras. Tá? Então, o cara vive uma hipocrisia. Tá? Ele não tem boas obras, tá? Ele não tem firmeza e fidelidade, ele não tem aquilo que ele gostaria de ter uma vida impecável diante de Deus, né? Para entrar Então, o que ele faz? Ele vive a hipocrisia. O ministério da congregação já ignora até que são pecadores. Pode ir no culto, prestar atenção. Eles não se confessam pecadores. Eles admitem que erram. É o máximo. Né? Fazendo uma diferença que não existe entre pecado e erro. Né? Não existe na Bíblia essa diferença, erro e pecado. O Novo Testamento trata o pecado, o erro, é uma palavra só, é hamartia. E você entende pela leitura, no original grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, que todo pecado é um erro e todo erro é um pecado. A diferença está que algumas coisas não ofendem a Deus e outras ofendem a Deus. Você entrar numa rua na contramão não ofende a Deus. Entende? Existe até uma legislação que vai punir você com multa, mas isso não ofende a Deus. Se você fazer uma conta matemática, 2 mais 2 igual a 3, você errou a sua conta. O Novo Testamento trata isso como um pecado. Mas você não ofende a Deus por ter errado uma conta matemática. Não, mas o ministério até novas coisas. É lindo isso. São criativos, inventivos. Eu faço sugestão, torno a fazer aqui. Deveriam trabalhar no laboratório de pesquisa de uma universidade. A humanidade é grandemente beneficiada. Tal a criatividade desses homens. Entende? Inventa até a língua portuguesa para justificar a sua hipocrisia, não admitir o pecado nas suas vidas. Aliás, até a palavra de Deus condena, declarando que são mentirosos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não pecamos, mentimos, e a verdade não está em nós. Entendeu? A palavra de Deus diz que são mentirosos. E no verso 10 diz ainda que são blasfemadores, insultando e ofendendo a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Está escrito, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Esse L-O é o próprio Deus. Fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Entende? Então é esse tipo de justiça própria. Tá? O cara se acha o cara, tá? Indo lá na frente dizendo que vai entrar no céu se for firme e fiel. O que o cara está dizendo? Publicamente. Que pelo menos até aquele momento que ele se levantou para fazer o seu testemunho ali, ele foi firme e fiel. Aqui que foi firme e fiel. Que não tem firme e fiel. Isso é hipocrisia diabólica de homens mentirosos. Mentirosos. A palavra de Deus não sou eu. Isso aí é a afirmação das escrituras sagradas, que são mentirosos. Então, os muçulmanos matam mulheres a pedradas até o dia de hoje. Né? Mas nestas crenças de salvação por meio de boas obras,
que é a crença apóstata das nossas doutrinas originais, que os primitivos irmãos não acreditavam nisso. Não eram estas as crenças dos primitivos irmãos, mas eles apostataram das nossas doutrinas originais e hoje acreditam na salvação por meio de boas obras. Tá? Basicamente, são os ensinos de Tiago. Em 2 versinhos do livro de Tiago, jogam no lixo toda a doutrina do Senhor Jesus que ele expressa no Evangelho de João, onde ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. E não fala em batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, não fala nada disso. E nem mandou ninguém batizar. E ainda declarou para 8 pessoas: a tua fé te salvou. Sem batismo. Sem batismo. Pessoas que pediram um milagre, e ele concedeu um milagre e disse: a tua fé te salvou. Essa turma aí disse que Deus, o Senhor Jesus salvou da doença. Não, ele sabia muito bem o significado das palavras. Teve pessoas a quem ele disse: a tua fé te curou. Não falou: a tua fé te salvou. Falou: a tua fé te curou. Foram pessoas que foram curadas, mas não tinham as suas almas salvas. Mas outras ele disse: a tua fé te salvou. Salvou do quê? A vida eterna. Ele sabia o significado das palavras. Ele estava falando da vida eterna. E ainda o verbo salvar no passado. Quer dizer, essas pessoas foram salvas num momento que não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas sabemos que elas foram salvas no momento em que viram o Senhor Jesus e creram que ele era o Salvador do mundo. E nesse momento foram salvos. Quando se encontraram com o Senhor Jesus, porque estavam buscando um milagre para suas vidas, foram informados que eles estavam salvos por toda a eternidade. Então, usando as crenças da congregação, que é a salvação por meio de boas obras, estes muçulmanos que matam até o dia de hoje as mulheres a pedradas por causa do cometimento do crime de adultério, são melhores e mais dignos de entrada no reino de Deus do que esses anciãos do ministério da congregação cristã no Brasil. São muito mais dignos. Por quê? Porque é o seguinte: eles estão matando a carne. Eles não estão matando a alma dessas mulheres apanhadas em adultério. Eles não conseguem, não intentam fazer isso. Matar a alma da pessoa. Mas, veja, é o seguinte: porque matar a alma é um pecado pior, maior, do que matar a carne. O Senhor Jesus mesmo advertiu: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu? Então, a quem o Senhor Jesus está se referindo? A quem? A homens? Não, em absoluto. O Senhor está se referindo ao Eterno, o Criador de todas as coisas, o doador da vida, aquele que pode fazer viver e pode fazer morrer, e que pode todas as coisas. E é o juiz do universo, é santidade absoluta, é justiça absoluta. É a ele que o Senhor Jesus está falando, se referindo nesta palavra. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este é o papel do Eterno, Deus Criador de todas as coisas, aqueles que são santidade absoluta. Então, o que fez esse ministério ao longo de 70 anos? Eles intentaram, se aplicaram, se assumiram um direito que só pertence a Deus, que é o direito de matar a alma. Foi isso que eles fizeram. Mataram a alma de milhares de pessoas. Tá? E com um agravante a mais, destruíram as famílias dessas pessoas. Com gritos: fora daqui, você é uma cadela, você é um cão que voltou ao seu próprio vômito, você é uma porca lavada, você é um porco lavado. Entendeu? Você é um cadáver, você está fedendo, aqui não é mais teu lugar, você não é das minhas ovelhas. Entende?
estes homens assumiram um papel de Deus dentro de uma comunidade cristã. É o Deus da congregação. E eles guardam, eles cultivam esta imagem no meio da nossa irmandade até hoje por meio de linguagem subliminar, porque você vê que você, quando discute, questiona as doutrinas desses homens, a irmandade se revolta contra você e te insulta, agride, ofende, maltrata. Muitos chegam a cometer crimes contra a honra de uma pessoa. Veja, usam até da minha imagem, do meu nome, para fazer propostas imorais, indecentes. Aqueles comentaristas que manifestam uma simpatia por aquilo que eu estou dizendo, o sujeito usa a minha imagem, o meu nome, como um fake para ofender estas pessoas na sua moral, na sua dignidade. Então, isso aí é isso que esses homens fizeram. Assumiram, ao longo de 70 anos, o papel do eterno, do juiz do universo, aquele que pode mandar a pessoa, o homem para o inferno, o seu corpo pessoal. Foi isso que esses homens fizeram. Agora, Edivaldo quer citar a legislação por cometimento desses crimes. E mais ainda, ele diz assim que não só se receber, todas as demais denominações viam adultério diferente do que hoje. Não, veja, todas as demais denominações veem o adultério como um pecado, tá? Mas, pelo menos, as sérias, as responsáveis, aquelas que têm respeito com o que a Bíblia ensina, né? Não mataram a alma das pessoas, não intentaram matar a alma das pessoas. Né? Isso aí é o crime da Congregação Cristã no Brasil. Pelo menos eu não conheço, tá? Parece, as testemunhas de Jeová fazem isso também. As testemunhas de Jeová fazem isso também. Mas os batistas não fazem isso, metodistas não fazem isso, presbiterianos, os pentecostais, na sua grande maioria, não praticaram isso, não. Mas a congregação se empenhou de corpo e alma. Então, estão empenhados ainda de corpo e alma na prática desse crime, assumindo o papel de Deus, o papel que só cabe a Deus, o papel de matar a alma. Tá? Estão fazendo isso até o dia de hoje. Recebi um recado agora aqui, ó. Recebi um recado. A irmã com uma enfermidade grave, né? No seu desespero, ligou lá para a Igreja Mundial. A Igreja Mundial mantém um serviço de oração, atendimento telefônico de oração. Se você tiver alguma necessidade, tiver dificuldade, precisar de uma oração, liga lá. Liga lá, eles vão te atender. Não vão perguntar a sua igreja, se você é da Igreja Mundial, não vão perguntar nada disso. E nem vão pregar a igreja deles para você. Você vai apresentar o seu problema, eles vão orar. Tá certo? Então a irmã, no seu desespero, ligou lá para a Igreja Mundial. O que aconteceu? Que lá o cooperador soube da tribuna. Você cometeu adultério espiritual, está morta, expulsando a irmã da igreja. Mas tem cabimento uma coisa dessa? Que é isso? Está até hoje acontecendo. Está acontecendo até hoje. Tem o nosso irmão, por razões de consciência, músico da congregação, Márcio Betson. Ele foi para o Ministério de Jandira. Né? Foi lá para o Ministério de Jandira, que não é diferente da congregação, não. A diferença está apenas que eles são mais acolhedores. Tá? Não estão cometendo esse crime pavoroso, horroroso, que está cometendo a congregação cristã no Brasil, que não está matando como os muçulmanos matam os adúlteros, as mulheres adúlteras com pedrada, mas estão assumindo o papel de Deus, né? Querendo matar a alma das pessoas. Né? Então, lá o Ministério de Jandira são mais moderados nisso, ele foi para lá. Tá? Mas foi visitar a sua sogra, né?
que é crente da congregação que está no Brasil, Ministério do Brás, e à noite foram congregar com ela na comum congregação dela. Já entrando lá no salão, todo mundo percebeu a presença dele, né? Então já teve aquele clamor, o dom de línguas, né? Clamando a Deus, né? Por causa da presença dele. Está entendendo? E na pregação, lá, o cooperador com essa pregação. Você é um cadáver aqui no meio do povo de Deus, você é uma lata vazia, e por aí foi, entendeu? Agredindo da tribuna. Esse nosso irmão, e na saída, na hora de ir embora, a sogra dele, que era membro daquela comunidade cristã ali, quis comprar um véu. E foi proibida a venda do véu para ela. O cooperador veio para discutir e humilhar o irmão Márcio Betts e sua esposa, e dizendo que eles não poderiam adquirir o véu ali porque eles não eram domésticos na fé. Entenderam? Para com isso. Tá bom? Isso aí, o que é resultado disso aí? O que é isso aí? Isso aí é resultado de ocultismo doutrinário, para defender esse recurso diabólico de esconder as doutrinas. O nosso querido irmão Edivaldo, ele usa uma porção de coisas, né? Ele diz, né, que são os problemas organizacionais e que é preciso, eu não entendo nada de administração de uma sociedade e que agora eles já estão trabalhando para os assuntos da Assembleia de 1900. O que o apóstolo Pedro está dizendo lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Que eu digo, esse é o retrato fiel, essa profecia é o retrato fiel da congregação cristã no Brasil. Por quê? Não está tratando da organização, administração de uma comunidade cristã, os problemas consequentes disso. Porque onde está o homem, há os problemas, esses problemas precisam ser resolvidos, né? Não, o que Pedro está tratando aqui são de doutrinas, que ele chama de heresias de perdição. O que são heresias de perdição? São doutrinas que negam a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. São doutrinas que negam as escrituras sagradas como a palavra de Deus, né? E aí diz assim, e são essas doutrinas mesmo que esses homens introduziram. A doutrina da salvação, hoje vigente, já há 50 anos vigente na congregação, é a salvação por meio de boas obras. Pegaram 2 versos de Tiago 2, 14, 16, que diz que fé sem obras é morta, para justificar e jogar no lixo o ensino do Senhor Jesus, que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. É de acordo com o nosso 5º ponto de doutrina, está aqui, até o inário número 4, né? Até o inário número 4, olha, que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, tá? E que no inário número 5, eles já estão ajustando as suas crenças. Eles fizeram uma perversão nesse ponto de doutrina. Fizeram uma salvação em 2 etapas, dizendo que a regeneração e o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. A doutrina original diz que é a mesma coisa, regeneração, novo nascimento é uma coisa simultânea.
Tá? O novo nascimento do crente nasce como um filho de Deus, ele nasce regenerado, gerado novamente. Entendeu? Fizeram uma salvação em duas etapas. E a regeneração e o novo nascimento, em duas etapas. Então, o que eles fizeram? Quando você batiza, você nasceu de novo, não? Eles não dizem. E foi salvo do pecado. Mentira, né? Ninguém foi salvo do pecado de coisa nenhuma. Tá? Continuam se masturbando, continuam hipócritas, mentirosos, tá? Ladrões. Estou recebendo notícia aqui que um cooperador descobriu que os anciãos da região estavam metendo a mão no dinheiro da igreja e ele não quis participar disso. Foi chamado para uma reunião. E esses anciãos disseram: você participa conosco e recebe um dinheiro, recebe uma parte desse dinheiro para você, ou então nós vamos expulsar você do ministério, vamos tirar você do ministério. E tiraram o irmão do ministério porque o irmão, sob a acusação que a irmandade não aceita, porque ele é negro. Tá? Então, são falsos, essa é uma pregação falsa e mentirosa. Somos todos pecadores, tá? Somos todos miseráveis pecadores dependentes do sangue precioso do Senhor Jesus. E a outra etapa que eles estão dizendo aqui no área número 5 é a regeneração que vai acontecer quando você entrar no reino de Deus. Isso não está bem definido, não. Sou eu que estou aqui fazendo um esforço danado para entender a cabeça destes homens, porque isso é tudo escondido. É tudo escondido. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Introduzem encobertamente heresias de perdição. Tá? Então, uma delas é essa, outra que eles introduziram aí, a negação da Bíblia como a infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo. Eles assumiram agora que a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, bolas, aí usam o argumento de que é claro que a Bíblia contém. De capa a capa, o que está dentro dela é a revelação da palavra, ela contém. Mas o que eles querem dizer é que tem partes na Bíblia que é da inspiração do homem, e tem partes da Bíblia que é da inspiração de Deus. Entendeu? Mas isso aí é para justificar o que eles vêm pregando, que a Bíblia é letra morta, e que só tem vida na boca do ancião, do servo de Deus da congregação que está no Brasil. Entendeu? É isso que eles vêm pregando já há 50 anos, tá? Quer dizer, o camarada precisa ter um DNA do sangue dele, o DNA lá do Franciscão, uma coisa assim, Franciscão batizou fulano, que batizou ciclano, que batizou beltrano, e que foi batizando assim, até chegar no ancião que batizou você, entende? É o DNA do sangue do irmão Franciscão, que é uma loucura isso daí, uma loucura, isso não existe. Tá? Então, se ensoberbeceram, né? E arrogantes começaram a pregar já há 50 anos que a Bíblia é letra morta, sacando um verso do seu contexto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da lei que Moisés recebeu lá no Monte Horebe, os 10 mandamentos e a ordenança, comparando com a graça, com a instituição da igreja, com o recebimento do Espírito Santo e a vida da igreja, fazendo essa comparação, que a lei de Moisés, que Moisés recebeu no Monte Horebe, os 10 mandamentos e as ordenanças, só matam. É uma legislação que só condena. Fez isso errado, está condenado. Fez isso errado, está feito, está condenado. Só condena. Paulo chega a dizer no Novo Testamento que se você for culpado de um das ordenanças, mandamentos, se tornou culpado de tudo, entende? Diferente do ministério da graça, o ministério do Espírito, que é misericórdia, perdão e salvação. É isso que Paulo está falando lá no capítulo 6, né? No capítulo 3 de 1 Coríntios,
E veja, agora, né? Agora, no ano desse ano aqui, abril deste ano, o tópico 24, eles fizeram uma pincelada a respeito disso, né? Está citando lá, 2 Coríntios, estou dizendo 1 Coríntios, não é? 2 Coríntios 3,6, dizendo, do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Está explicando lá que a letra que mata não é a letra da Bíblia, mas é a letra da lei que Moisés recebeu lá no Monte Horebe. Agora estão acertando isso aí, entendeu? Mas isso foi uma heresia de perdição que ficou oculta aí, nesse ocultismo desgraçado, porque se eles fizessem isso a público, essa doutrina fosse pública e notória para todos, entende? Certamente haveriam pessoas que iriam repudiar isso e eles não iriam fazer o que eles fizeram, anulando a palavra de Deus por causa da tradição deles. Isso é uma heresia de perdição. E eles introduziram isso encobertamente, de que maneira? Olha, essas reuniões secretas, onde um crente, qualquer um irmão, não possa ver e ouvir o que estava sendo decidido nessas reuniões. Entende? Você, eu não sei, eu nunca pude entrar numa reunião Brás, né? Você não pode participar lá, só os anciãos. Mas o capítulo 15 do livro de Atos, lá está claro que eles decidiram com toda a igreja, os apóstolos, os anciãos, né, junto com toda a igreja, né, decidiram mandar, né, Paulo e Barnabé com outros irmãos, com cartas, né, a Antioquia, levando a decisão ministerial. E lá o apóstolo não chamou lá o ancião local lá da igreja de Antioquia, lá no cantinho, né? Lá bem escondidinho. Irmão, tá aqui, ó, para você, ó, aqui, ó, uma carta aqui, ó, uma carta secreta para você ler, tá? Não fala para sua mulher, não, hein? Não fala para os seus filhos, não fala para os seus amigos, isso aqui é só para você, tá? Leia aí. Depois você vai pregar por meio de linguagem subliminar, ensinando essas coisas que estão aqui. Mas ninguém pode saber dessa carta aqui. Não fizeram nada disso, tá? Reuniram a multidão. Leia lá no Atos capítulo 15. E foi lido, então, a doutrina. Tá? E a outra coisa da minha profecia diz assim, e negarão o Senhor que os resgatou. Tá? Então, há 50 anos, por causa desse ocultismo diabólico, eles estão negando o Senhor Jesus dentro dos templos da congregação. Você ouve falar só no nome do Senhor Jesus naquilo que é da tradição. Está lá escrito lá na frente, em nome do Senhor Jesus, na tribuna também. Mas eu sugiro a vocês, mude isso daí, tá? Ou coloca lá em nome do São Tiago, tá? Ou então coloca em nome do ancião da congregação que está no Brasil, tá? Porque o Senhor Jesus já tomou o cartão vermelho e foi expulso. Tá? Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus naquilo que é da tradição. O culto é aberto em nome do Senhor Jesus, da tradição. Se o ancião não fizer isso, dançou, né? Por quê? Porque ele não seguiu, né, a receita. Tá? Tem uma receita escrita e ele precisa obedecer. As orações também é mencionado o nome do Senhor Jesus. Se você orar e não mencionar o Senhor Jesus, né, também é a receita. Tá? Mas você só sabe o que crê realmente em uma comunidade é no espontâneo. Tá? Até outra coisa que esquecendo, você vai ouvir o nome do Senhor Jesus, né, na pregação, se o texto que for lido estiver o nome dele. Senão você não vai ouvir. Você vai ouvir também nos hinos, se na letra, no verso, estiver o nome dele. Senão você não vai ouvir. O que você quer saber melhor? Quer saber melhor o que realmente se é mandado crer no Senhor Jesus? Ou não? Eu ouço os testemunhos.
O crente vai lá na frente e vai falar, Deus me deu, Deus me tirou, Deus me trouxe, Deus levou, Deus preparou, Deus fez. E o Senhor Jesus nada. Tá? A doutrina da salvação não é a doutrina do Senhor Jesus. É a doutrina do São Tiago. Salvação por meio de firmeza, salvação por meio de boas obras, salvação porque batizou, salvação porque pertence ao sistema religioso. E estão negando, né, o Senhor Jesus. Até os hinos. Você pega o hinário número 5, eu tenho uma coleção deles, tá? Onde estão negando os versos que falam que a Bíblia é a palavra de Deus e os versos que falam que Jesus é o Salvador e Ele salva. Eles foram pervertidos e a mensagem é diferente. Eu descobri umas quase 2 dezenas deles. Deve haver muitos outros aí, cara. Então, até nos hinos, os camaradas estão negando o Senhor que os resgatou. E a consequência disso será, as consequências disso será o quê? Trazendo sobre si mesmos repentina perdição, tá? E é isso aí que está acontecendo com você, viu, meu prezado e precioso Edival? Você é uma alma perdida. Você não confessa a salvação. Né? Você não vai lá na frente, se você for firme e fiel, você vai entrar no céu. Eu pergunto para você, seja bem sincero, não me engana, tá? Porque diferente lá do que diz o Datena, me engana que eu gosto. Né? Não é o Datena, não. Quem é? É o Magno Malta, senador da República. Me engana que eu gosto. Eu não gosto de ser enganado. Tá? Seja bem sincero, você é firme e fiel mesmo, né? Ei, você é firme e fiel, não tem firme e fiel, né, filho? Fala a verdade, não tem firme e fiel, você é firme e fiel coisa nenhuma, tá bom? Mas você vai lá na frente, né? Confessar que se você for firme e fiel, você vai entrar na glória de Deus. Que loucura, hein? Fala a verdade, hein? O Senhor Jesus disse, pelas tuas palavras, você será justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. Como você está dizendo que se você for firme e fiel, você vai entrar? E você não é firme e fiel, você está danado, meu filho. Não sou eu que acuso você, não. Tá? Examine o seu coração. Examine o seu coração e fala para mim que eu estou mentindo. Vai. Me ajuda aí. Agora eu falei que nem o Datena falar na televisão. Né? Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, me diz aí, você é firme e fiel mesmo? Então tá bom. Então é isso aí, né? Que coisa, que loucura. O cara vai buscar agora o Código Penal, né? Lá de 1940, a Constituição de 1940, para justificar crimes de homens que assumiram o papel de Deus, do Eterno, que é santidade absoluta, justiça absoluta, que é o dono da vida, é aquele que faz viver, é aquele que faz morrer. E não há ninguém que possa contradizê-lo com homens, né, que se propuseram a assumir o papel de Deus, de não matar a alma, mandar a alma para o inferno. Né? Tá bom, queridos irmãos, tá bom. Tá. Eu paro esse vídeo por aqui, que já ficou espichado demais. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E esquecendo, divulga os meus vídeos aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google Mais, tá bom? Compartilhe esses vídeos, tá? Para que a nossa irmandade conheça esse verdadeiro evangelho, saia dessa manipulação mental, né? Que isso aí é doença. Tá? Eles conhecem esses cultos místicos, eles sacaram da sua pessoa um dom preciosíssimo que Deus lhe deu, que é o senso crítico e a capacidade de análise. Tá? Eles roubaram de você essa capacidade. A capacidade de exercício do seu senso crítico e da sua capacidade de análise. Porque isso é um dom de Deus. Que Deus lhe deu, tá? Para você se defender desses homens, se defender dos falsos profetas, tá? Dos ensinos diabólicos, das mentiras, pregadas por homens desviados na palavra de Deus.
lobos disfarçados de ovelhas, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem. E se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Que fazendo isso vocês vão me ajudar bastante. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá bom?